Bem-vindos à nossa análise aprofundada. Hoje, vamos investigar uma daquelas histórias que todo mundo conhece, né? A Arca de Noé. Uma narrativa épica. Dilúvio, juízo, salvação, tem de tudo ali. Exatamente. E para guiar a nossa conversa, a gente está usando um artigo bem detalhado do site Teológico Clube. O título é Arca de Noé, símbolo de juízo, salvação e aliança Bíblia. Assim, do Diego Pereira do Nascimento. Um material bem completo. Isso. E a nossa ideia aqui é ir fundo nisso, sabe? Não ficar só na superfície da historinha infantil. Com certeza. Vamos ver a narrativa bíblica, o simbolismo, os paralelos com outras culturas. E até os debates que rolam até hoje, né? Porque, olha, tem muito pano para manga. Bastante. Especificações de engenharia, um dilúvio global ou não. Isso, ecos em outras culturas. Então vamos lá, começando pelo começo, né? Livro de Gênesis. O cenário que a Bíblia pinta é pesado. Muito. Corrupção generalizada, violência. Gênesis chega a dizer que toda a inclinação dos pensamentos do coração do homem era sempre e somente para o mal. É forte. Fortíssimo. E aí vem a decisão divina. Um dilúvio para, basicamente, recomeçar tudo. Destruir a vida na Terra. Mas, nesse cenário, tem uma exceção. Uma luz. Noé. Noé achou graça aos olhos do Senhor, diz o texto. Ele era diferente. Exato. Descrito como o homem justo, perfeito em suas gerações, alguém que andava com Deus. Por isso, ele foi o escolhido. E a missão que Deus dá para ele não é pequena, né? De jeito nenhum. Não era só, constrói aí um barco para você escapar. Era, tipo assim, uma missão de preservação da vida. Uma responsabilidade imensa. Guardião do futuro da criação, basicamente. Isso. E a construção da arca em si, os detalhes que o texto dá são fascinantes. São mesmo. Quase um manual de instruções divino, né? Primeiro, o material. Madeira de gofer. Que até hoje ninguém sabe exatamente o que era, né? Especula-se cipreste, talvez pinho, alguma madeira bem resinosa, resistente. E o ponto-chave. Tinha que ser calafetada com betume. Piche, né? Para vedar tudo. Por dentro e por fora. Impermeabilização total. E as dimensões, aí que a coisa fica impressionante para a época. Totalmente. 300 côvados de comprimento. 50 de largura, 30 de altura. Se a gente pensar no côvado como uns 45 centímetros, dá o quê? Uns 135 metros de comprimento. Exato. Por 22,5 de largura e 13,5 de altura. É um navio enorme, tipo um prédio deitado. E não é só o tamanho bruto. A proporção, essa relação de 6:1 no comprimento pela largura... 300 por 50. Isso. Engenheiros navais hoje reconhecem que essa proporção é excelente para a estabilidade, especialmente em mar agitado. Impressionante estar num texto tão antigo. Muita sabedoria ali. E a estrutura interna? 3 andares, né? 3 convéses, divididos em compartimentos, provavelmente para separar os bichos, guardar comida. E só uma porta, na lateral, e uma janela ou abertura no topo, para luz e ventilação. Um teto de 1 côvado. Exato. Mas a missão não parava na construção, claro. Tinha a parte, digamos, zoológica. Reunir os animais, imagina a logística disso. Pois é. A ordem era trazer um casal macho e fêmea de cada espécie impura. Eram os animais que não serviam para sacrifício depois, né? E os limpos? Desses e das aves eram 7 pares. Bem mais. E por que essa diferença? 7 pares contra um só casal. Tem uma lógica dupla, provavelmente. Primeiro, os animais limpos seriam usados no sacrifício que Noé faz logo depois do dilúvio. Entendi. Precisava de estoque. Exato. E segundo, com mais casais, eles poderiam se reproduzir mais rápido depois, servindo de alimento para a família de Noé sem colocar a espécie em risco. Uma estratégia de repovoamento, sabe? Faz todo sentido. E o texto faz questão de frisar a obediência de Noé, né? Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou. Demonstra uma fé enorme. Imagina receber uma ordem dessas. Construir um barco gigante no meio da terra firme, juntar todos os bichos. E ele tinha 600 anos.
Aí ele entra na arca com a esposa, os 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as noras. 8 pessoas no total. E aí tem aquele detalhe que você mencionou, Gênesis 7,16. Deus fecha a porta por fora. Poxa, essa parte sempre me impressiona. Simboliza muita coisa, né? A segurança de quem está dentro, a finalidade da decisão divina, talvez até que o tempo da oportunidade tinha acabado, não dava mais para entrar. É um ponto forte. E aí, começa o dilúvio. O texto descreve de um jeito bem poético e assustador. Romperam-se as fontes do grande abismo. Águas subterrâneas, talvez. Provavelmente. E abriram-se as janelas dos céus. Chuva torrencial. Por 40 dias e 40 noites. E as águas subiram tanto que cobriram até as montanhas mais altas. E ficaram nesse nível por 150 dias. 5 meses. A destruição foi completa. Só a arca flutuando. Depois de quase um ano, as águas começam a baixar. E a arca finalmente pousa sobre as montanhas de Ararat. É interessante que fala montanhas no plural, não um pico específico. Fica ali na região da Armênia, Turquia. Exato. E essa menção, claro, é o que alimenta toda a busca pela arca física há séculos. Que, como a fonte mesmo aponta, e a gente já falou, é vista hoje mais como pseudo-arqueologia, né? Sim. O pessoal já falou que achou no Monte Ararat, naquele sítio de Durupinar, na Turquia, mas as análises geológicas sérias mostraram que eram formações naturais. Não tem prova aceita da arca até hoje. Entendi. Bom, voltando para a história. A arca parou, mas como saber se já dava para sair? Noé usa uma tática. Primeiro solta um corvo. O corvo ia e voltava, talvez se alimentando de carcaças. E depois? Ele envia uma pomba. Na primeira vez, ela volta sem nada. Na segunda... Ah, a famosa cena. Ela volta com um ramo de oliveira no bico. Exatamente. O sinal de que a terra estava seca e a vegetação voltando. Virou símbolo universal de paz, de recomeço. E na terceira vez a pomba nem volta mais, achou onde ficar. Isso, sinal verde para desembarcar. E a primeira coisa que Noé faz em terra firme é o quê? E oferece sacrifício, com os animais limpos que ele trouxe a mais, né? Um ato de gratidão e adoração. E em resposta, Deus faz uma aliança, uma promessa. A aliança de Noé. Promete nunca mais destruir a terra com água, certo? Exato. E estabelece um sinal visível dessa promessa eterna. O arco-íris. Lindo isso. Um lembrete da fidelidade de Deus depois da tempestade. Perfeito. Agora, saindo um pouco da narrativa literal e entrando no simbolismo, aqui a história ganha outra camada de profundidade. Como assim? A arca, fundamentalmente, é um símbolo muito poderoso da salvação que vem de Deus. Pensa, o mundo todo condenado pelo juízo. E a arca é o único lugar seguro. Providenciado por Deus. E acessado pela fé e obediência de Noé. A mensagem é: a salvação do juízo está no refúgio que Deus oferece. E o Novo Testamento pega essa ideia, né? Muito. Os escritores cristãos viram a arca como uma prefiguração, um tipo, da salvação em Cristo. O apóstolo Pedro é super explícito sobre isso. Em 1 Pedro, né? Isso, 1 Pedro 3. Ele compara as 8 pessoas salvas na arca, através da água, com o batismo, que agora também salva vocês. Nessa leitura, a arca é como se fosse a igreja ou o próprio Cristo, levando os salvos em segurança pelo meio do juízo do pecado. A fonte até chama a arca de um evangelho em madeira. Gostei disso. É uma imagem forte, né? Mas essa história de um dilúvio gigantesco não é só na Bíblia que aparece, certo? De jeito nenhum. E isso é outra coisa que intriga muito. Histórias parecidas existem em várias culturas antigas, principalmente ali no Oriente Próximo. O que sugere talvez uma memória comum ou um evento real muito impactante na região. Pode ser. O paralelo mais famoso é com a epopeia de Gilgamesh, da Mesopotâmia, bem mais antiga que o Gênesis na forma final que a gente conhece. Ah, sim! A história de Utnapishtim. Ele mesmo. Um herói que é avisado por um deus, o Ea, que os outros deuses decidiram mandar um dilúvio. E o motivo é curioso. Curioso é pouco. Eles estavam irritados com o barulho que a humanidade fazia. Atrapalhavam o sono deles. Que coisa, hein? E aí, o que o Utnapishtim faz? O deus Aa manda ele construir um barco gigante, meio em forma de cubo.
levar a família, artesãos, riquezas e a semente de todas as coisas vivas. Parecido com Noé. E ele sobrevive. Sim, flutua por 7 dias, o barco para numa montanha chamada Nizir, aí ele solta pássaros para ver se a terra secou. Uma pomba, uma andorinha e depois um corvo, que não volta. Igualzinho a Noé. Quer dizer, quase. Bem parecido. E no final, ele sai e faz um sacrifício. E os deuses famintos se juntam em volta como moscas. Nossa, as semelhanças na estrutura são chocantes. Aviso, barco, animais, montanha, pássaros, sacrifício. São impressionantes. Mas tão ou mais interessante que as semelhanças são as diferenças profundas, principalmente teológicas. Como assim? Qual a principal diferença? O porquê do dilúvio. Na Bíblia, é um ato de juízo moral de um Deus único e justo contra o pecado humano. Tem uma razão ética clara. Certo. Já em Gilgamesh, é uma decisão meio arbitrária, né? Quase um capricho de deuses briguentos por causa de barulho. Alguns deuses até se arrependem depois. Entendi. A motivação divina é completamente diferente. Exatamente. Mostra visões de mundo muito distintas. Uma focada na moralidade, na relação Deus-humanidade. A outra refletindo a natureza, digamos, mais instável e conflituosa dos deuses mesopotâmicos. Faz a gente pensar como culturas diferentes interpretaram eventos talvez parecidos, né? Com certeza. Baita ponto. E essa história da arca não parou por aí, né? Continuou sendo contada e reinterpretada. Sim, ela teve uma vida longa em outras tradições. O judaísmo rabínico, por exemplo, no Talmud, no Midrash, enriqueceu a história com muitos detalhes. Que tipo de detalhes? Imaginavam Noé trabalhando sem parar para cuidar dos bichos, quase sem dormir. Falavam de ajuda de anjos para juntar os animais, que os bichos limpos se ajoelhavam para se identificar, Nossa. que predadores e presas viviam em paz lá dentro, que não teve reprodução durante a viagem e que a luz vinha de uma pedra preciosa. Quanta imaginação! E fora do judaísmo e cristianismo? Teve outras versões. Muitas, o gnosticismo, por exemplo, tinha uma visão bem diferente. Num texto lá, o dilúvio é causado por um deus mau, o Arconte. E uma figura divina, Noreia, é impedida de entrar na arca, fica brava e queima a primeira arca. Força Noé a construir outra. Uau! Que reviravolta! Bem diferente, né? Tem também o mandaísmo, que fala do Noé deles, Nu, salvo numa arca chamada Cauíla. E no islamismo, a história de Noé, Nu, é super importante, tá no Alcorão. Como é a versão islâmica? A arca é Safina, um navio feito de tábuas e pregos, ou fibras. Algumas tradições dizem que era de madeira de teca, com formato de barriga de pássaro. E tem uma tradição incrível que diz que a arca viajou de Kufa, no Iraque, até Meca, deu 7 voltas na Caaba. Sério? Antes de pousar no Monte Jude, que fica na Turquia, um lugar diferente do Ararat. Um historiador antigo, Al-Masud, disse que no século X ainda dava para ver o local onde ela pousou. Fascinante. E tem visões mais simbólicas também, né? Sim, a fé Bahá'í, por exemplo, interpreta tudo simbolicamente. A arca seriam os ensinamentos de Noé. Quem entrou foi quem aceitou e estava espiritualmente vivo. Quem se afogou foi quem rejeitou, estava espiritualmente morto. O dilúvio físico nem é o foco principal. Essa variedade de leituras é impressionante. Mas isso nos traz de volta à questão da busca física e da ciência. A gente falou da pseudoarqueologia. Exato. E do ponto de vista científico, a ideia de um dilúvio que cobriu o planeta inteiro, literalmente, enfrenta muitos problemas. Tipo o quê? Bom, a geologia não encontra evidência de uma camada de sedimento global dessa época. A biologia questiona como todas as espécies do mundo caberiam na arca, como sobreviveriam, como se espalhariam de novo pelo planeta a partir de um ponto só. E a água, né? De onde veio tanta água para cobrir o Everest? E para onde foi depois? Exatamente. São desafios que levaram a maioria dos cientistas a descartar a ideia de um dilúvio global literal. O que leva muita gente a pensar que talvez a história original se refira a um dilúvio local, mas gigantesco, ali na Mesopotâmia. Sim, essa é uma hipótese bem comum. Uma inundação enorme
nos rios Tigre e Eufrates, poderia ter sido vista pelos povos da época como o fim do mundo conhecido por eles. Explicaria a origem da história e os paralelos com Gilgamesh. Entendi. Mas para muitos teólogos, a mensagem principal não depende disso, né? Se foi global ou local. É o que a fonte aponta. Para muitos, a questão da historicidade exata é secundária. O foco é a mensagem teológica sobre pecado, juízo, a graça de Deus oferecendo salvação. E isso continua poderoso, independentemente do tamanho da enchente. Mas essa tensão entre ciência e leitura literal existe, não tem como negar. Como as pessoas conciliam isso? É uma questão real e complexa para muita gente de fé. As abordagens variam muito. Tem quem mantenha a leitura literal e questione a ciência. Tem quem tente harmonizar, vendo o dilúvio como local ou reinterpretando os dias da criação, por exemplo. E tem quem foque totalmente no significado teológico e simbólico, vendo a história como uma forma de transmitir verdades espirituais profundas sem ser um relato científico. Não tem resposta única. É um debate contínuo. E só para tirar umas dúvidas rápidas que sempre aparecem. Onde está a arca hoje? Não se sabe. Como falamos, não foi encontrada, a busca é controversa, o Ararat é o local tradicional, mas sem provas. Quem fechou a porta? Gênesis diz que foi Deus. Provas da existência? Nenhuma aceita cientificamente. E qual o fim da arca? O que aconteceu com ela depois? A Bíblia não diz. Provavelmente se desintegrou com o tempo ou foi desmontada para usar a madeira que era valiosa. E existe réplica em tamanho real? Existe o Ark Encounter, em Kentucky, nos Estados Unidos. Construíram uma arca gigante seguindo as medidas da Bíblia. É uma atração enorme. Interessante. Bom, acho que demos uma boa varrida no assunto aí. Com certeza. Da narrativa em Gênesis, passando pelo simbolismo, pelos paralelos culturais, as reinterpretações, até o debate atual. Foi uma viagem em tanto. E no fim das contas, o que fica dessa história toda? Olha, eu acho que a Arca de Noé continua sendo um símbolo incrivelmente rico. Fala de juízo, sim, mas também de graça, de salvação pela fé, de obediência, de recomeço, de aliança, de esperança no meio da crise. Toca em temas que são universais, né? Exatamente. Crise, fé, destruição, mas também a esperança teimosa por renovação. Talvez por isso ela ressoe tanto através dos séculos. E fica a pergunta para a gente pensar, né? Com todas essas formas de olhar para a história, literal, simbólica, comparando culturas, pela teologia, pela ciência, qual delas nos ajuda mais hoje? O que a saga de Noé, seja como for que a gente leia, ainda tem a dizer sobre como a gente enfrenta nossas próprias tempestades, nossa busca por sentido no meio do caos. Uma ótima reflexão para fechar.